Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária. A gente sabe que as crianças da atualidade já sofrem com os apelos do mundo do consumo. Nesse cenário, o conflito entre querer, poder, merecer, precisar se mistura na vida dos pequenos. E uma dúvida bastante comum que brota aí na mente dos pais e das mães é: em que momento falar de finanças com as crianças? Esse é o nosso tema de hoje da nossa entrevista de economia. Lembrando que você de casa pode interagir com a nossa produção mandando suas perguntas para o telefone 92 código de Manaus 8111-4512. E para nos dar algumas dicas e falar da importância de incentivar cada vez mais, desde cedo, as crianças a terem essa educação financeira, nós vamos conversar agora com a economista Suzana Alencar. Suzana, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por convidar. E a nossa primeira pergunta é logo de cara: em que momento nós devemos, enquanto pai e mãe, incentivar essa educação financeira? Bom, os pais eles devem incentivar essa educação a partir do momento que a criança começa a querer, a pedir, a exigir as coisas. Ou seja, o pai ele tem que ter a disciplina, o pai e a mãe ele tem que ter a disciplina desde pequenininho, desde o primeiro momento que ele começa, eu quero, né? Então você tem que ensinar para o seu filho o que é esse eu quero. Será que ele sabe? Ele não sabe. Então ele apenas, de forma muito espontânea, ele fala eu quero, ele exige. Então o pai, desde pequenininho, desde o primeiro momento que ele começa a expor essa necessidade, a mostrar esse outro lado, né, já maiorzinho, já deve sim começar a tocar nesse assunto, a começar a ensinar sobre o dinheiro. Existe uma faixa etária ideal para a gente incentivar essa educação financeira? Bom, a gente pode sugerir que a criança, no caso assim, no momento que a criança vá para a escola, por exemplo, é uma ótima ocasião, ou seja, que o pai ele comece a ensinar a criança via, por exemplo, o pagamento da mesada. Então, de repente, você vai dar a mesada para o seu filho durante uma semana e ele tem que administrar essa mesada de forma que ele não fique sem o lanche todos os dias. Ou seja, tem que ensinar para ele que se ele gastar tudo no primeiro dia, o resto da semana ele fica sem o lanche. Então, de repente, dessa forma, ele consegue já ter a noção e ter esse primeiro contato com a responsabilidade em lidar com o dinheiro. Agora, existe alguns jogos ou uma forma mais didática de incentivar essa educação financeira desde cedo? Então, é interessante os pais eles começarem a estimular isso de forma lúdica, para não se tornar aquela questão obrigatória, aquela questão pesada e problemática como já na fase adulta, né? Que no Brasil a gente não tem essa cultura de iniciar a educação financeira de pequenininho. Então você aprende na prática quando você já é adulto, que você já está com uma carga de dívida enorme e não sabe como administrar aquilo. Então, assim, por exemplo, um jogo muito popular, acredito que todos os pais também devem incentivar, assim, é o famoso banco imobiliário. Então, é uma forma que a criança aprende brincando a como lidar com dinheiro, como que ela vai investir, o que ela vai comprar, o que ela vai vender para ela ter um lucro, para ela poupar, enfim, para ela não falir até no jogo, né? Então, assim, é um jogo bem interessante, sim. Com certeza a criança vai aprender brincando e vai gostar, né, dessa parte financeira, saber como administrar o seu dinheiro, fazer compras também, isso é muito importante. Agora, sim. Suzana, antigamente nós víamos que na grade escolar era inserido esse tema economia. As crianças aprendiam através de jogos, de brincadeiras, a administrar o seu dinheiro. E hoje não é mais assim. Você acha importante reinserir esse tema nas escolas para começar desde cedo mesmo? Nádia, economia é um tema fundamental, ou seja, é o que faz você girar, você administrar praticamente a sua forma de viver. Ou seja, ninguém hoje em dia vive sem recursos, sem dinheiro. Então é uma questão até vital, digamos assim, né? Então, quanto antes, quanto mais novinho, quanto menor, melhor para você poder começar a ensinar, sim, o seu filho a já ter a responsabilidade, já saber a diferença do eu quero, do eu posso, né? E saber principalmente a disciplina de se administrar o dinheiro. Não é porque ele tem, meu pai me deu a mesada na segunda-feira, acabou na terça, eu vou pedir de novo. Não, o pai e a mãe tem que ter essa disciplina para poder ensinar o filho que ele... Serem um pouco rígidos, né? Exatamente, que tem que saber administrar, porque senão o dinheiro acaba. E nem sempre ele vai ter o pai e a mãe ali para me dar mais um pouquinho, entendeu? Então tem que ter essa disciplina, sim.
Bom, e no próximo bloco o nosso tema é mesada e semanada. Esse termo aí é popularmente intitulado pelas crianças e pelos adolescentes também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom, Suzana? Tá joia. Então no próximo bloco você pode participar da nossa entrevista através do telefone 92, código de Manaus, 8111-4512. A gente continua o nosso bate-papo sobre a importância de incentivar a educação financeira das crianças. Não sai daí que a gente volta já do intervalo, é rapidinho, até lá.